Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores. A gente vive um momento, o país vive um momento de economia muito turbulenta. E existem muitas demissões, poucas contratações e nada melhor do que uma advogada trabalhista especialista na área justamente para esclarecer nossas dúvidas. Boa noite, doutora Eliana Queiroz, tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui nessa casa tão acolhedora. Eu que agradeço. Espero poder contribuir aí com os nossos ouvintes pela televisão, pela internet, né? Isso aí, canal 3 da NET. Canal 3 da NET. E Web TV São Caetano também. TV no mundo, né? No mundo, é isso mesmo. Doutora, a gente estava num bate-papo aqui no intervalo, mas acho que é bom a gente expor para as pessoas também. Como que está o mercado ultimamente, que essa história de muitas demissões, isso está refletindo de fato aqui no nosso mundinho? Ou isso é algo muito maior, é algo fora da nossa realidade? Não, está refletindo e muito, não é? Porque são muitas demissões. As empresas de pequeno e médio porte, como eu disse para você, elas não têm capital, não têm dinheiro para poder estar pagando as homologações, as rescisões. E o que elas têm feito? Elas têm encaminhado alguns trabalhadores para as câmaras de mediação. Eu ainda estou meio reticente quanto a isso, quanto a indicar ou não que se deve ir para uma câmara de mediação, que seriam os antigos tribunais arbitrais. Certo. Porque o Ministério Público do Trabalho é contra, né? A mediação não foi adotada no processo do trabalho, de acordo agora com o novo CPC, mas tem muitas empresas indo por esse caminho. Porque a justiça, se antes demorava, hoje demora muito mais. Sim. São milhões de processos. E eles não têm capacidade física e de estrutura de funcionários para absorver tudo isso. E as empresas hoje fazem o quê? Demite e fala assim, vai procurar os seus direitos. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Aí faz um acordo, não cumpre o acordo, você vai executar esse acordo, não tem bens da empresa. É uma coisa simples. Eu fiz um dia desse, faz cerca de 20 dias, foi uma indicação de uma outra cliente, processo pequeno, coisa de R$5.000 que fizemos um acordo lá no Fórum da Zona Leste. Certo. Foi numa sessão de conciliação, que de sexta-feira tem um juiz que faz audiência só de conciliação, uma empresa não precisa apresentar defesa. Fomos para essa audiência, fizemos o acordo de R$5.000. Ainda percebi que a empresa não era muito sólida, né? Aí pedi a aplicação de multa de 100%, o juiz concedeu a aplicação da multa de 100%, e ela não pagou o acordo. Ela nem questionou porque já sabia que não ia pagar. Não ia pagar. Então eles vão para a justiça, fazem um acordo e não cumprem. Só ganhando tempo? Só ganhando tempo e criando expectativa no trabalhador. Sim. Porque o trabalhador está contando com aquele dinheiro para pagar suas contas. Porque ele tem aluguel para pagar, luz. Agora a energia, antes do segundo vencimento, já vem a carta para cortar. O alimento, o transporte, ele não tem dinheiro para poder se locomover para conseguir um emprego, fazer uma entrevista. Então a situação está muito séria para os trabalhadores e para as empresas também, porque as empresas de pequeno e médio porte não têm capital de giro, não vende, não recebe pedido, está tudo parado. Estão fechando as portas. Fechando as portas. Então o que a gente poderia talvez imaginar que o mercado para os advogados trabalhistas estaria bom, na verdade não tão bom assim, né? Olha, porque sinceramente, não está tão bom assim não. Pelo menos para mim, não está tão bom assim não. Lógico, a gente tem uma carteira antiga de clientes sempre vão indicando, né? Sim. Mas tá difícil, tá muito complicado. Tá difícil de receber, a gente tem muito trabalho, muito trabalho. Atende cliente sexta, atende cliente sábado, porque não poderia vir durante a semana, atende cliente hoje, todos na mesma situação. Foram demitidos, não receberam nada. E sim, clientes e pessoas que trabalharam 5 anos, 10 anos, a que trabalhou hoje, trabalhou 25 anos na empresa de Santo André, que se você olhar, vai procurar seus direitos. E na prática, doutora, só para as pessoas entenderem, o rapaz trabalhou 25 anos na empresa. A empresa não tem condições, demite e fala, vai procurar os seus direitos. O que fazer?
Ele vai ter que procurar ou o sindicato da sua categoria, certo, ou o advogado da sua confiança. Tá. Vai entrar com uma reclamação trabalhista, vai pedir os seus direitos, as suas verbas rescisórias ou algum outro direito que ele ainda tenha. Uma Certo. hora extra, uma adicional de insalubridade, de periculosidade, alguma outra verba que não faz parte das verbas rescisórias. Vai entrar com ação. A empresa vai vir se defender ou não, fazer um acordo ou não. De qualquer forma, com o acordo, ou com o acordo não cumprido, ou com o processo sentenciado, vai para uma execução. tá, Nessa execução, vai ter que ter bens da empresa para poder saudade, saldar a dívida. Em muitos casos, as empresas estão completamente sem patrimônio nenhum. já está E aí, comprometido. o que acontece? Você tem que ir para os bens dos sócios. Aí eu sempre falo para o cliente, olha, veja o que o seu patrão tem. Se tem um carro, se tem uma casa, porque no futuro você vai precisar penhorar esses bens. Se for uma casa só, já não penhora, porque é bem de família. Hoje os juízes, tem certos juízes que só estão deferindo até a penhora do que os patrões, vamos dizer assim, os empregadores recebem de benefício, uma parte daquilo. Por quê? Porque o débito trabalhista tem natureza salarial, Certo. natureza alimentícia. Tá. Então, alguns juízes estão deferindo um percentual sobre uma aposentadoria que o empregador receba. Que ponto nós chegamos, né, doutora? O país É realmente muito está numa difícil. situação... São vários direitos e todos, a maioria descumpridos. E muitas vezes não por vontade do empregador, não, em razão da situação mesmo. E não tem como pagar, não tenho como pagar. E falando na situação da arbitragem, eu sei que nem era o nosso foco aqui, uma pauta totalmente diferente, mas é algo interessante. Me corrija se eu estiver errado, tá? A gente vê algumas empresas querendo justamente fazer através de um mediador, de uma casa de conciliação e tudo mais. Mas no meu ponto de vista, você ir desguarnecido de um advogado não seria complicado? Eu penso o seguinte, eu indicaria um mediador, um conciliador. Mas sempre com o advogado. Isso, desde que a empresa quer ter o advogado dela, ela que tenha. Mas o empregado... Eles têm que estar acompanhados porque ele não conhece, ele desconhece os termos técnicos, ele não sabe qual que é o direito dele, sempre. Os advogados acham que agora com o novo CPC, com a conciliação, eles vão perder trabalho. Não vão perder, porque os advogados têm que acompanhar as partes. Conciliação seria dentro dos centros do Sejusques, né? Mas vamos falar em mediação, que você é convidado para ir para uma câmara de mediação para uma primeira conversa. Nessa primeira conversa, você deve levar um advogado. Um advogado é sempre bem-vindo numa câmara de mediação. É porque ele necessário, facilita até o próprio acordo que possa decorrer daquela sessão. Sim, e é necessário, né? Porque às vezes o trabalhador vê um volume de dinheiro e fala, nossa, todos os meus direitos estão garantidos. E na verdade não é bem assim. Não é bem assim. É um momento, precisa daquele dinheiro para pagar aluguel ou alguma conta muito urgente e aí aceita o que demandam para ele e aí depois vai ver que na verdade tinha mais direitos, né? Exatamente. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre esse assunto. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho dos direitos dos trabalhadores.
já que a gente está num momento de crise econômica, onde muitas pessoas estão sendo desempregadas, sendo mandadas embora. E a gente está aqui com a doutora Eliana Queiroz, ela que é advogada e especialista no assunto. Doutora, a gente foi para o intervalo e tem uma pergunta aqui, vou voltar já com uma pergunta do telespectador, é da Alicia. Ela diz o seguinte: fui dispensada do meu emprego há 2 semanas e a empresa ainda não me pagou nada, nem devolveu minha carteira, ouvi dizer que por essa demora eles têm que me pagar uma multa agora. Isso é verdade? O que posso fazer agora? Bom, boa noite, Alicia. É muito boa a sua pergunta, porque dá para esclarecer vários pontos com a sua pergunta. Primeiro, o empregador ele não pode reter a carteira de trabalho do funcionário. O máximo que ele pode ficar são 48 horas. Certo. Ele dá a baixa e devolve a carteira. De que forma? É um aviso prévio cumprido ou indenizado. Demitiu você há 2 semanas, então foi por volta do dia 15 de abril, 16 de abril. O seu aviso prévio é para você trabalhar durante o aviso, que seriam 23 dias, ou 30 dias, saindo 2 horas mais cedo. São as 2 formas de cumprir o aviso prévio. Se for indenizado, ele tem que pagar em 10 dias as verbas rescisórias. Tá. Se for trabalhado, no primeiro dia útil ao término do aviso prévio. Se ele não pagar nesses 2 prazos, dependendo do acordo do termo que você vai cumprir o aviso. 10 dias úteis? 10 dias corridos. Tá. Bom, vamos colocar, foi demitido hoje, dia 2 de maio. Então, olha, Daniel, você está demitido. Tá. Vou cumprir aviso? Não, você não vai cumprir aviso, seu aviso é indenizado. Então, a empresa tem até o dia 12 de maio para depositar as suas rescisórias, independentemente da homologação. Como eu estava conversando no intervalo, a homologação está demorando de 3 a 4 meses, tanto nos sindicatos quanto no Ministério do Trabalho, porque a demanda é muito grande. Mas, independente, a empresa tem que depositar as suas rescisórias e a multa dos 40%. Tem que estar depositado. Quando for homologar, o órgão vai verificar, ou o sindicato ou o Ministério. Está tudo correto, depositou em tal dia, não depositou. Então, tem a multa do 477, artigo 477 da CLT, que é um salário nominal. Então, é isso. Então, extrapolou o prazo. Extrapolou o prazo, você já tem direito a um salário a mais. Outros que, muitas vezes, o funcionário não sabe. Se você tem mais de 1 ano de trabalho, a cada 1 ano de trabalho, você tem direito a 3 dias de aviso prévio proporcional. Você trabalhou 2 anos, 6 dias. Até se complete 90 dias, que é o prazo máximo, quantidade máxima de indenização, que são 90 dias. Então, a cada 1 ano, 3 dias. Então, são 30 33 dias. Então, não seriam 30 dias de aviso prévio, seriam 33. 30 mais 3 de 1 ano. Tá. 2 anos, 30 mais 6. E assim, sucessivamente, até chegar a 90 dias, que é o máximo. Interessante. É alguma modificação nova ou isso já vem? Não, isso tem acho que se tiver 1 ano e meio, 2. Eu não me lembro, mas foi de uns 2 anos para cá, eu não me lembro exatamente a data da nova lei. Porque, na verdade, já estava na Constituição desde 88. Mas não o era aviso aplicado. prévio proporcional, mas faz cerca de máximo 2 anos que que foi regulamentado, que está vigindo isso. Tá, e nesse caso da nossa telespectadora, então, ela tem que procurar um advogado. Tem que procurar um advogado. A empresa já falou assim, olha, vai embora, vai buscar os seus direitos. E ela tem que pedir a carteira dela, tem que ir lá e pedir a carteira. Ela não pode reter a carteira. Não pode reter a carteira, porque ela precisa da carteira para procurar o trabalho. Tá, não recebeu, também não se sabe se ela tem o período para receber o seguro-desemprego, porque também mudaram-se as regras. Sim. Então, tem que verificar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, tem todas as respostas de como você acessar, de quanto você tem para receber, você pode fazer o cálculo. Então, é só acessar www.mte.gov.br, você tem todas as informações sobre o seguro-desemprego. Mas, no caso da pergunta dela, ela já teria direito à multa de um salário. Tá, então, nesse caso, ela procura um advogado, o advogado... pela situação que ela está colocando para a gente, talvez a empresa não tenha liquidez para pagar ou... Exato, o que nós estávamos conversando no outro bloco, exatamente. Não tem, vai procurar seus direitos. Aí ela vai ter que realmente procurar os seus direitos, procurar um advogado, procurar um sindicato. E é o que eu já falo,
vai verificando o patrimônio da empresa também, para não ter uma execução frustrada, porque porque o processo são duas fases. A fase do conhecimento, para saber se você efetivamente tem direito àquilo, e a fase da execução, para você vai executar o seu direito. Chega lá, é uma execução frustrada, porque não tem como pagar. Então, já vai verificando se a empresa tem patrimônio, se não tem, por quê? Ah, ele tem lá 2 galpões ou 2 apartamentos. E ele vendeu aquele apartamento tendo processo trabalhista. Então, você pode invalidar aquela venda, porque é fraude. Sim. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E diante dessa circunstância econômica atual, acho que procedimentos ou processos de falência, acho que estão sendo recorrentes também. Em uma situação de falência da empresa, como é que fica o empregado? Você habilita o crédito dele na falência, ele tem um crédito privilegiado. Tá, mas isso na prática, assim, primeiro entra com a ação. Entra com a ação, aí você tem a sentença, né? Tá. Vai ter a sentença ou o acordo mesmo, né? Tem força de sentença ou acordo, onde vai estar estabelecido qual que é o valor do seu crédito. A esse crédito você vai habilitar numa falência. Para você ter uma ideia, eu estou para receber aí um processo de 1993 contra Brinquedos Troll. E um dia desse eu fui ao fórum, eu queria olhar os autos, né? Aí eu olhei na capa e falei, você tem certeza, amor? São 32 volumes de processo. Nossa. São 23 anos de um processo de falência, que eu habilitei lá em 1993. Então, eu tenho um crédito hoje, a empresa já está em processo de falência, já foi decretada a falência, você tem que habilitar o seu crédito para entrar no quadro geral de credores. Tá. Doutora, o programa está acabando, mas só uma curiosidade. E como explicar para o cliente numa situação dessa? É difícil, porque ele acha que o advogado talvez esteja enrolando. Sim, ou que ele acha que o advogado já recebeu e não quer pagar. Por que o juiz está fazendo isso que não libera? Ele acha que é a culpa do advogado, que é a culpa do juiz, que é a culpa do serventuário. E ninguém tem culpa. Aí o vizinho recebe, ele não recebe, ele está vendo, o advogado... Não, mas ele ganhou mais do que eu, porque ele não entende que o processo depende de prova, depende de testemunha, depende de documentos. Sim. E depende também da vara, porque cada juiz tem um entendimento, né? Sim. Então, é difícil, mas eu amo fazer o que eu faço há 30 anos. Tá certo. Doutora, o programa passou voando. Muito Tem alguns rápido. segundinhos aí para se despedir do nosso público e fica à vontade. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, de estar aqui com vocês, nessa casa tão querida, e espero poder contribuir com vocês. Como perguntas, mandem aqui para o programa, eles me remetem e eu respondo para vocês. Estou à disposição para qualquer questionamento. Tá ótimo, doutora. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que assistiram ao programa Dias Melhores, que foi muito legal, foi muito ágil, muito dinâmico aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.